Se você tiver com a sua revista, é a lição número 11. Quantos aqui tem a revista? Isso, pode abrir que nós vamos hoje estar olhando então sobre o estilo vitorioso de vida. É um estilo completamente diferente daquilo que a gente tem vivido e tem pensado que é o estilo do céu. Porque hoje nós vamos ver o estilo vitorioso de vida de um cidadão do céu, a vida de apóstolo Paulo. O primeiro versículo, por favor. Paulo, a introdução aí da sua revista, tem esse versículo. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, para o que foi constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isso, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Nós vamos começar com esse versículo. Paulo, quando escreve a segunda carta a Timóteo, ele está se preparando para a morte. É a última carta do apóstolo Paulo. Timóteo estava vivendo dias de tremenda perseguição. Paulo estava num cárcere, na prisão em Roma, numa prisão fétida, gelada, todo machucado, ferido, doído, maltrapilho, com fome, passando fome, mas estava perto de morrer, não por causa de doença, por causa de perseguição, porque ele pregava o nome do Senhor Jesus. E essa foi uma época terrível. Foram dias em que Nero, ele incendiou uma parte de Roma, mandou botar fogo, só que pegou fogo na cidade toda, o prejuízo foi imenso. Então Nero, naqueles dias, para o povo não ficar com raiva dele, botou a culpa nos cristãos. E os cristãos, naquele tempo, mais do que nunca, foram perseguidos. Nero mandava pegar alguns cristãos, além de colocar lá para o leão comer, ele pendurava num poste no jardim do palácio dele, pendurava os cristãos em postes e incendiava os cristãos para iluminar o jardim dele. Olha que tamanha perseguição. E Paulo estava ali dentro da prisão, esperando o momento dele de morrer. Paulo foi decapitado. Por quê? Ele teve uma morte mais amena do que Pedro, né? Pedro, todo mundo sabe, morreu crucificado, não aceitou ser crucificado igual o mestre, então pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Paulo, ele foi decapitado, uma morte menos violenta, porque ele tinha cidadania romana. Então começa por aí. E aqui ele preparando para passar o bastão de líder da igreja para Timóteo, um jovem conhecedor das escrituras, mas que estava enfrentando uma oposição ferrenha. Primeiro, contra a mensagem. Falar de Jesus Cristo já era morte certa. E segundo, por causa da idade dele. Timóteo era muito jovem. E a liderança da igreja, os crentes e os incrédulos, estavam se opondo à mensagem dele e à liderança dele, principalmente porque ele havia se unido a Paulo. Paulo era o mentor de Timóteo. Então Paulo escreve esses versículos para ele. Quem dera um dia a gente pudesse estudar o livro de Timóteo, né, pastores? Porque o livro de Timóteo vai ensinar para nós como é a verdadeira vida de um ministro do Evangelho. E aqui todos nós somos ministros do Evangelho, irmãos. Não é só quem é pastor, não, todos nós somos. Então ele começa o versículo, no versículo 7, mencionando 3 características de um verdadeiro cristão, principalmente de um líder cristão. O primeiro deles é o poder, depois é o amor e depois a autodisciplina. Poder por quê? Porque é o poder de Deus que vai encorajar. Irmãos, a gente tem uma noção tão errada do que é poder de Deus. Quando você vê uma pessoa profetizando demais, falando muito em línguas, e pulando e dançando, você olha para a pessoa e fala: nossa, mas que poder de Deus. Isso não é poder de Deus. Isso são visitações do Espírito Santo.
Poder de Deus, Paulo estava se referindo a uma coragem sobrenatural que Deus nos dá para continuar a pregação do Evangelho. Isso é poder de Deus. Ontem nós fomos para Anápolis, meu marido e eu. Irmãos, há anos a gente prega o Evangelho. Ontem à noite nós fomos pregar lá no jantar, comemoração do Dia Internacional da Mulher. Meu marido, com 73 anos, ele fica do lado de fora me esperando para me levar e me trazer. Chegamos aqui tarde da noite e esse abençoado, meu companheiro, a gente faz junto, tudo nosso é junto. Então tem 30 anos que é aquilo que Paulo fala, é um poder sobrenatural, não importa a idade, não importa o trabalho, não importa nada. Depois vem o amor, são 3 características: fortaleza, amor e moderação. Amor é aquele amor sobrenatural, que tudo que você vai fazer, você faz por amor às almas. Fala de relacionamento. O poder é você com Deus. O amor diz respeito aos relacionamentos. Você vai se doar por causa dos relacionamentos, do amor. E a terceira característica, fala de moderação, que todo cristão precisa ter, principalmente um líder. Isso aqui está falando de autodisciplina. Está falando de controle que eu tenho de mim mesmo. Ontem a gente estava almoçando com um bispo, muito amigo nosso de muitos anos, e a gente conhece ele da época que ele era pastor. Hoje ele é bispo ele coordena várias igrejas. Então ele falando: Bernadette, o trabalho hoje é muito maior, porque ser bispo é você cuidar de várias igrejas ao mesmo tempo. E eu vou falar um negócio para você: o mais difícil não são as ovelhas, o mais difícil são os pastores. Eles dão mais trabalho para mim do que as ovelhas. Por quê? Porque faltam essas características: poder, amor e moderação. Não tem equilíbrio, não tem controle, e não foi formado caráter cristão na pessoa. Ele não sabe ser moderado. Engraçado que antes do Renan cantar essa última música, eu estava pensando nessa música, Renan, e pensando assim: Senhor, como a gente está precisando realmente desaparecer mais e deixar Cristo aparecer mais. A gente não deixa Cristo aparecer, porque nós ficamos na frente dele. Eu quero ser mais vista do que Cristo na minha vida. E como é que Cristo é visto na minha vida? Através do poder, do amor e da moderação, do meu equilíbrio e da minha autodisciplina, de quem eu sou, daquilo que eu quero ser e daquilo que Deus tem para mim. Quem era Paulo? Antes ele era Saulo. Quem era Paulo? Nós vamos ter uma breve visão da vida do apóstolo Paulo. Antes era chamado Saulo. Saulo foi criado aos pés de Gamaliel, um rabino conhecidíssimo, famoso, poderoso, eloquente nas escrituras, na parte de teologia. Paulo aprendeu de tudo, não faltou nada para Paulo aprender no conhecimento da palavra que ele tinha até aqueles dias. Gamaliel foi o melhor instrutor da época, e Paulo nasceu ali, foi criado aos pés daquele homem. Portanto, ele era um excelente fariseu, e por ser fariseu, ele entendia que o cristianismo, ele era danoso ao farisaísmo, a verdadeira palavra de Deus. Então ele perseguia ferozmente os cristãos. Foi ele que estava ali vendo Estevão ser apedrejado, e ele recebia as pessoas, enquanto apedrejavam Estevão, ele estava ali do lado, acompanhando, concordando e pegando a roupa das pessoas, que para elas não sujarem a sua roupa, e ele dando total apoio. Paulo era esse homem. Por quê? Ele levava muito a sério a palavra de Deus. Paulo era um homem muito sério naquilo que ele fazia. A sua experiência foi quando um dia ele pediu licença para ir para Damasco. E no caminho para Damasco, quando ele ia prender os cristãos e trazer de volta presos para Jerusalém, ele teve um encontro com Jesus Cristo, de uma forma espetacular, que ninguém nunca teve uma experiência tão grande como Paulo. Nós vamos ver para frente. A partir daí ele começou a trabalhar arduamente para ensinar, principalmente para os judeus, sobre a graça de Deus,
para ensinar que os gentios estavam aptos para conhecer a Deus tanto quanto os judeus. Foi um trabalho dificílimo que ele teve. A vida das pessoas a que Paulo pregou para elas foi transformada. É isso que eu acho importante, irmãos. Ele pregava o evangelho na sua essência, sem misturar, sem inventar muita coisa, né, pastor Carlos? Aqui que o senhor perguntou se eu vim fazer aqui, eu não vim, eu vim pregar o evangelho, porque é puro evangelho, é isso aqui que transforma a vida das pessoas. Então Paulo, ele não tinha cursos de como pregar, mas ele pregava aquilo, a experiência dele, aquilo que ele conhecia. Deus não desperdiçou as características do apóstolo Paulo. Às vezes a gente fala assim, agora eu converti, eu tenho que largar tudo. Não é tudo que eu tenho que deixar para trás. Algumas coisas Deus vai aproveitar, e Deus aproveitou na vida de apóstolo Paulo. Deus não desperdiça algumas características próprias nossas. A primeira delas é a formação e o treinamento de Paulo. Paulo, ele gastou anos estudando, irmãos. E ele conhecia profundamente o Velho Testamento. Os pergaminhos, ele tinha tudo. E outra coisa, na escola que Paulo frequentou lá, de Gamaliel, que passou do avô de Gamaliel para o pai de Gamaliel, um negócio muito tradicional. Além de ensinar a mais pura teologia, ensinava a pessoa a ter uma profissão. Uma coisa que eu não entendo hoje, quem quer pregar o evangelho, não falo quem tem um ministério, né? Aqueles que estão dentro da igreja, que o salário é digno dele, mas Paulo, ninguém pagava salário para ele. Quando ele precisava de dinheiro, ele tinha uma profissão, porque ele foi treinado, além da palavra, trabalhar. Então ele era um fazedor de rede. Ele tinha, quando ele precisava de dinheiro, ele ia lá, fazia rede, vendia, ganhava o dinheirinho dele. E muitas vezes, como, irmão? Tenda, isso, desculpa. Vocês estão prestando atenção, hein? Então, a sua cidadania, até os pontos fracos de Paulo, Deus aproveitou. Um deles, personalidade fortíssima. Paulo era um homem de personalidade forte. Gálatas 2, versículo 11, mostra para nós, diz assim, Paulo falando: e chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque ele era repreensível. Gente, Pedro era um líder da igreja naqueles dias. Paulo foi ter com ele em Antioquia, e ele disse, eu lhe resisti na cara. Paulo, ele tinha um temperamento muito forte, uma personalidade forte, e às vezes a gente pensa que ter personalidade forte não é bom, mas o líder que é líder, ele precisa ser firme. Paulo era decidido e firme, ele falava na cara que ele precisava falar. Ele não saiu igual muita gente, né, que quando quer falar uma verdade, sai rodeando, fala para um, fala para outro, fala para outro. Não, Paulo chegou direto no Pedro, falou, deixa de ser hipócrita, porque Paulo, antes dos irmãos chegarem ali, Paulo comia com os gentios, com todo mundo. Os irmãos da lei chegaram, Paulo separou deles, afastou para Pedro. Amém. Isso é porque vocês estão prestando atenção na aula. Então, irmãos, Paulo, ele falava na cara, personalidade forte. Por isso, ele enfrentava os desafios e ele não tinha medo. O líder que tem outros defeitos, mas é muito bom ter personalidade forte. E vai ser um dos temas que nós vamos falar no nosso programa de televisão, né, pastora Cássia? Mulheres de personalidade forte. Vai ser uma bênção. Irmãos, vocês não entendem o que significa ter personalidade forte. É uma característica excelente na nossa vida, é só saber usar. Nós precisamos ter isso. Amém? O primeiro ponto, ideias errôneas acerca de Deus. Toda filosofia, cultura, crença, educação, hoje nós estamos vendo tanto tipo de educação aí, né? O governo querendo mudar a educação nas escolas, herança familiar, tudo que eu aprendi de meus pais, da vovó, da titia,
tudo que eu aprendi, que você aprendeu, se não tiver fundamento bíblico, ela é falsa. A primeira delas que o autor da revista colocou foi a visão paternalista. O que é a visão paternalista, que é totalmente errada? É quando a gente relaciona Deus com o nosso pai. Ou seja, as pessoas usam como parâmetro de comparação o pai que teve. E muitos de nós aqui tivemos pais irados, pais ausentes, pais violentos, maus, bêbados. Irmãos, a minha experiência, eu vou contar isso para os irmãos, que é algo que eu carreguei muitos anos na minha cabeça, na minha mente. Eu cresci, eu fui uma criança e uma adolescente que convivi com um pai alcoólatra. E um dia eu me lembro, fiquei com isso muitos anos na cabeça. A gente estava sentado na sala de televisão, eu, minha mãe, meus irmãos, e tinha uma tia lá em casa. Essa tia ela tinha dó da gente, então ela ia para lá, porque minha mãe era fraca, sofria muito com meu pai, então essa tia ia para lá para dar um apoio para a gente. Dessa noite, a gente estava assistindo televisão, meu pai chegou na sala, bêbado, pegou um papel e uma caneta, botou em cima da televisão. Eu não vou mostrar para vocês como é que ele falou e nem como é que ele fez, não, mas só para vocês entenderem. Ele virou para minha tia e falou assim: eu estou cansado de família, eu não dou conta mais de ficar criando filho, não. Vou passar para você meus filhos de papel passado. Escreveu para minha tia, passando eu e meus 2 irmãos de papel passado para ela. Falou: toma, agora você toma conta. Aquilo ali gerou em mim, nos meus irmãos, um sentimento de rejeição tão grande, irmãos. Vocês não têm noção. Para mim entender e conhecer o Deus verdadeiro foi terrível, difícil. Eu acreditava que Deus não gostava de mim, que Deus não se importava comigo. Quantas pessoas dentro da igreja têm essa visão? Não conseguem ver Deus como Ele é verdadeiramente por causa de tratamento errado dentro de casa. Mas graças a Deus Jesus me libertou. Paulo, ele teve esse entendimento. Olha o que ele diz lá em Gálatas 1,15. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue. O que Paulo está falando? Olha o que é uma pessoa de personalidade forte, ele é decidido. Eu não vou consultar nem carne nem sangue, eu tenho um chamado desde o ventre da minha mãe. Eu não sou fruto de plano do meu pai nem da minha mãe. Paulo, ele conhecia o Salmo 39, versículo 16, que diz para nós que Deus sonhou comigo. Todos os meus dias foram escritos e determinados por Ele. Então, Paulo entendia o seguinte: eu sou um projeto de Deus, eu não sou projeto do meu pai nem da minha mãe. Isso aqui é libertador, irmãos. É libertador. Eu não sou projeto, seus filhos não são projetos seus. Não adianta você querer dominar e fazer seu filho andar e fazer aquilo que você quer fazer, aquilo que você acha certo. Você precisa orar e entender que desde o ventre o seu filho, como você, teve um chamado. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Essa criancinha que está aí, ela já nasceu com um chamado de Deus. Paulo entendeu isso, irmãos. Então isso aqui corta, anula essa visão paternalista errada que nós temos de Deus. Amém? Segundo, a ideia dos indecisos. São pessoas que não conseguem ter fé. A fé delas é de acordo com o momento. Se está tudo bem comigo, Deus me ama. Se as coisas vão mal, Deus não me ama. Esses dias para trás eu abri o Facebook, tinha uma amiga lá, filha de uma amiga, passeando de cavalo numa fazenda, coisa mais linda. E sabe o que ela escreveu? Meu dia hoje está maravilhoso. Deus se lembrou de mim hoje. E é crente, irmãos. O que um crente desse vai receber de Deus? Se a Bíblia fala, se não tiver fé, é impossível agradar a Deus. O caminho para Deus é fé. Essa pessoa, Deus para ela é de acordo com a circunstância. Ela nunca vai chegar a lugar nenhum. Olha lá, concebe
uma ideia errada de Deus. 1.3, a ideia dos religiosos sobre Deus. Eles negam a existência do Deus verdadeiro. Paulo, depois da experiência dele, ele passou a conhecer o Deus verdadeiro. Mas até então, Paulo era um homem religioso. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Religioso não é aquele que é o incrédulo, não. Religioso é aquele que fala de Deus. Ele ensina sobre Deus. Ele prega sobre Deus, mas ele não conhece a Deus. Esse é o religioso. Outro exemplo de religioso, Jó. Você pega o livro de Jó, ele vai falando, no capítulo 42, ele fala assim, esquece tudo que eu falei para trás. Eu conhecia Deus de ouvir falar, de informação. A partir de hoje, os meus olhos viram a Deus. Então, você só pode dizer que você conhece a Deus quando você tem uma experiência com Deus. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Aí, vem aqueles que falam de Deus. Deus, várias teorias, né? Uns, ele não existe, mas no fundo ele sabe que existe. Eu não acredito que tem alguém que não acredita de jeito nenhum que tem uma força maior. Outros acham que Deus encarna em animais. Outros na natureza para se manifestar e castigar as pessoas. Isso tudo são informações. Desconhecem completamente a graça e o poder de Deus. Esses são os religiosos. Outro ponto, conhecendo Deus a quem servia. Nós estamos falando do apóstolo Paulo. Aqui nós vemos a conversão dele na estrada de Damasco para Jerusalém. Ali, a Bíblia fala que houve uma mudança radical. Ele teve uma visão e ele conversou com Jesus. E ele disse, quem é, Senhor? Disse Jesus, eu sou o Senhor, a quem tu persegues. Dura para ti recalcitrar contra os grilhões. Versículo 7. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e abrindo os olhos não via ninguém, guiando-o pela mão, conduzido a Damasco. Esteve 3 dias sem ver e não comeu nada. Ali foi a conversão de Paulo. Irmãos, o que é uma conversão? Olha para mim aqui. Conversão é eu vim aqui na frente e aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador? Não. Conversão é isso aqui. Mudança radical de mente. Você já ouviu falar na metanoia? Mudança de mente. Quando a minha mente é mudada, é transformada, o meu comportamento vai mudar. Ali Paulo teve a mente dele transformada por uma experiência de Deus. Paulo se converteu radicalmente. No Atos 9,17, outro versículo. E Ananias entrou na casa impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu. Irmãos, ninguém via Jesus no caminho para Damasco. Todo mundo que estava ao redor de Paulo ouviu uma voz, mas só Paulo viu Jesus. Olha que experiência única. Paulo teve experiências como ninguém. E o que aconteceu? 3 experiências ali, quando ele foi batizado, Ananias foi ali orar por ele foi curado, porque ele estava cego, ele foi batizado, tem uma versão que fala que ele está batizado, e depois ele foi cheio do Espírito Santo. 3 coisas aconteceram numa conversão, e é o que precisa acontecer na minha vida e na sua vida. Uma cura, eu preciso me posicionar, me batizando e ser cheio do Espírito Santo. Cristão vazio do Espírito Santo, irmãos, não teve experiência com Deus ainda. A consequência dessa experiência foram as realizações dele, com uma total mudança de vida. Gálatas 1, 22, 23. Mas somente as pessoas, aí ouvindo as pessoas, te ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus por causa de Paulo. Irmãos, segunda coisa que acontece na vida de uma pessoa que se converte, o testemunho dela é outro. As pessoas que acompanhavam Paulo viam o quanto Paulo era um perseguidor terrível dos cristãos. Agora a vida dele mudou. As pessoas ficavam impressionadas com o testemunho dele, de ver
essa transformação. A pergunta que fica para nós hoje, diante dessa aula, é a seguinte: quando as pessoas olham para você, será que elas reconhecem a mudança que Deus operou na sua vida? Eu não estou falando de ir para a igreja não, irmão. A gente precisa ter uma consciência de uma coisa. Jesus, ele disse para nós o seguinte: dentro da igreja vai ficar o joio e o trigo. Aqui, nessa manhã, tem joio e tem trigo. Gente que converteu e gente que está visitando a igreja. E vai ficar. Porque Deus ele não te obriga a buscar e a entender. Ele quer que você seja salvo. Mas se não houver um posicionamento radical meu, irmãos, não vai acontecer nada na minha vida não. E ele ainda diz mais: no último dia, naquele dia que Jesus virá, o anjo virá e vai ceifar o joio. O joio, ou seja, aquelas pessoas que dão mau testemunho, aquelas pessoas que te decepcionam, que pisam no seu calo, sabe? Assim, que por você continuar essa vida cristã é difícil por causa delas. Essas aí vão ficar até no final. Não adianta querer tirar da igreja, não. Estão entendendo? Então, a gente precisa parar com esse negócio. Estou decepcionado com o pastor. Você já imaginou que tem pastor, tem gente que opera sinais e maravilhas e não vai herdar o reino de Deus? Então não olha para ninguém não, olha para Jesus. Por isso tem muita gente decepcionada saindo de igreja, olhando para as pessoas. Eu tenho que olhar para Jesus, foi Ele que morreu por mim, e dar testemunho da minha vida, a começar dentro da minha casa. Mudança radical. 2.1. Como que Paulo conheceu ao Deus a quem servia? Primeiro, pela revelação da palavra. Irmãos, Paulo já tinha um conhecimento de Deus. Depois da sua conversão, olha ali, Gálatas 2:1-2. Passados quantos anos, irmãos? Lê lá, por favor, irmãos, eu faço questão. Passados o quê? 14 anos, eu subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Você sabe o que Paulo ficou fazendo esses 14 anos, irmãos, depois da conversão dele? Ele tinha feito algumas viagens, ele queria aprender mais, porque ele sabia que ele tinha um chamado, mas Paulo ficou no lugar a sós com Deus, 14 anos, irmãos, estudando, aprendendo de Jesus, tendo experiências, e a sós com Deus. Sabe por quê? Ele entendia como era sério a questão de ministério. Naqueles dias, eu acho que hoje não tem isso, né? Mas naqueles dias as pessoas convertiam, já queriam entrar no ministério, pregar, falar, dar testemunho de Jesus. Todos nós podemos, mas entrar no ministério, irmãos, é algo seríssimo. Você precisa ter certeza, fundamentado na palavra, e Paulo era fundamentado na palavra, daquilo que ele dizia. Por que que hoje a gente vê tanto ensino errado? Por que que hoje as pessoas se deixam levar por todo vento de doutrina? Como naqueles dias já acontecia isso? Porque existiam falsos profetas dentro da igreja, ensinando coisa errada. Paulo estudou, e ele batia de cara, está fazendo coisa errada? É de cara, não vou sair falando por trás não, você está errado, eu vou falar para você, está aqui, ó, está aqui, onde é que você está errado? Hipócrita. Paulo era igual a Jesus. Quantas vezes Jesus chamou os fariseus de hipócritas? Jesus também tinha uma personalidade firme, irmãos, não pode ser mole não, com medo de desagradar as pessoas. Paulo sabia do seu chamado. O perigo daqueles dias e de hoje é esse: pessoas que não se preparam, não estudam, não têm testemunho de vida e querem entrar no ministério. Paulo ensina para nós: primeiro eu devo estudar, diga comigo, primeiro estudar, aprender, crescer fala de maturidade, tá, irmãos? Para depois começar a sair por aí.
Por isso que eu estou falando, estudar o livro de Timóteo. Timóteo fala isso, cuidado com a sã doutrina. O obreiro, ele tem que ser aprovado, ele tem que entender, estudar, irmãos. Aí você fala assim, não, mas Deus capacita. Deus capacita, dando dons e talentos. Agora, se você não estudar e não souber a palavra, você vai usar os dons e os talentos de maneira errada. Deus não vai te dar o conhecimento, você vai ter que buscar. É isso que Paulo está ensinando para nós aqui. Eu fui lá, e depois, quando vieres, traze a capa que deixei em Trode. Gente, Paulo dentro da prisão, pertinho de morrer, escreveu a carta para Timóteo. Timóteo, traz meus livros para mim, deixa eu estudar mais, deixa eu aprender mais. Irmãos, eu fiquei com tanta vergonha. Essa aula aqui, ó, foi uma lavada assim, ó, na minha cara. Quer pregar a palavra? Gasta tempo orando, gasta tempo estudando, não vai se aventurando, ensinando coisa errada não, que você vai ser como um profeta falso, no meio da palavra, no meio da igreja. Paulo, ele nunca parou de crescer. Irmão, você já pensou o que é um homem estar preso, condenado ali, sabendo que ia morrer? Eu quero crescer. Eu não acho que eu já aprendi tudo, eu tenho mais para aprender. Bate no ombro do seu irmão aí e fala para ele, irmão, você está achando que você sabe alguma coisa? Irmão, nós não sabemos nada. Se Paulo pensava isso, quanto mais um de nós aqui. Aleluia. 2.2, conhecimento a Deus, a quem servia, pela excelência da revelação. Olha o que está escrito ali, 2 Coríntios 12, 7. Irmãos, eu pedi para pôr tudo aqui, e o pastor Carlos me ajudou, para você não precisar ficar abrindo Bíblia e perdendo tempo, mas você acompanha, por favor, tá? Anota os versículos aí que você não tem. Para que eu não me exaltasse, pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Irmãos, ninguém teve mais revelação do que o apóstolo Paulo. Ele foi arrebatado, ele foi até o terceiro céu, que é o paraíso. Ele teve visões, ele viu coisas que ele falava assim, eu não posso contar para vocês, vocês não estão preparados para ouvir, de coisas que ele viu lá. Ninguém trouxe tanto ensinamento para a igreja, para os nossos dias, como Paulo. Foi por revelação, irmãos. Ele era um homem totalmente consagrado. E aí ele diz, foi colocado em mim um espinho na carne, para que eu não me exaltasse. Porque Paulo, naqueles dias, ele estava pregando e multidões se convertendo. Paulo estava causando um prejuízo no inferno tão grande. Satanás enviou um mensageiro dele. Quem que é mensageiro do diabo? Um demônio. Sim ou não? Aí eu vou entrar no negócio aqui que eu não gosto muito de discutir isso, que cada um tem uma opinião, tá? O que era esse espinho na carne? Tem gente que fala que era malária, que ele tinha uma atrás da outra. Tem gente que falava que Paulo tinha epilepsia. E tem gente que falava que ele tinha um problema nos olhos, por causa daquele dia da visão lá, que a luz foi muito forte, ele ficou com problema nos olhos. Cada um fala de uma coisa, ele não explica na Bíblia, e ninguém explica, cada um tem sua opinião e vai continuar com sua opinião. Mas eu, particularmente, eu vejo que a resposta está no capítulo 11. No capítulo 11. Não. O capítulo 11 nós vamos ver a seguir. Deixa por aí mesmo. O que ele está falando aqui? Nós vamos ver o que é esse espinho na carne, que é a minha opinião. As revelações dele, olha lá, ele foi até o terceiro céu, ele foi arrebatado. Ninguém teve mais revelação do que ele. Aí, o que acontece? 1 Pedro 4, 14, eu pedi para você pôr? Não. Isso. Olha aqui o que Pedro está falando, para complementar, para a gente não ter uma visão errada do que Paulo fala para nós. Se pelo nome de Cristo vocês sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quanto a eles, é ele, sim, blasfemado, mas quanto a nós é glorificado. Pedro está falando, sofrer por amor a Cristo,
por perseguição é para a glória de Deus, irmãos. Mas tem uma diferença, que nenhum de vós padeça como homicida, como ladrão, como malfeitor ou como se intromete em negócios alheios. Mas se você padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifica a Deus. Por que eu pus esse versículo aqui? Presta atenção. Porque tem gente dentro da igreja que está sofrendo, e tudo para ele: eu estou sofrendo porque eu sou crente. Não é. Se você está sofrendo porque você é malfeitor, faz coisa errada, não tem sabedoria, você vai trazer luta para você e tribulação. Tem nada a ver com Cristo. Ou se você fica se intrometendo em negócio dos outros sem ser chamado, você também vai passar luta. Pedro está colocando aqui uma distinção: sofrer e ser perseguido por amor a Cristo é para louvor da glória dele. Agora, sofrer por burrice é porque você quer, não põe Deus no meio disso não. Então nós temos que buscar sabedoria para sofrer só por amor a Cristo, irmãos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quantos podem dizer amém? Amém. Pela excelência, o outro, próximo. Pela experiência do dia a dia. Aqui que eu queria chegar. Aqui você vai ver um resumo da vida de Paulo. Todas as vezes que ele foi chicoteado, naufragado, perseguido, uma vez ele foi dado como morto, pegaram ele e levaram ele lá para fora da cidade, porque ele foi apedrejado. Irmão, ser apedrejado é para matar, não é para machucar não. Paulo passou por tudo isso várias vezes. Aqui está uma lista do sofrimento dele. Agora, por que você acha que foi mandado um demônio? Você acha que doença ia parar Paulo? O que o diabo queria era botar tanta luta. Esse demônio era para levantar pessoas, circunstâncias, para ser uma tribulação tão grande a vida de Paulo, que Paulo ia falar assim: agora chega, já passei luta demais pelo amor do evangelho, agora não vou pregar mais não. Eu fico vendo, às vezes, dentro da igreja, tem gente que fala assim: ai, eu já sofri tanto por amor a Deus, agora chega. Vai ler 2 Coríntios 11, para a gente ter vergonha. Eu gostei muito de uma frase que está aí na revista, que o escritor pôs: vendo a vida do apóstolo Paulo, a gente vai ver o tanto que a gente é fraco, o tanto que a gente serve a Deus de maneira tão medíocre, irmãos. Então, o demônio veio para levantar pessoas, para que Paulo não se exaltasse. O que é exaltar? É passar do limite, é ir além do limite. Satanás queria botar um limite para Paulo: para de pregar essa palavra, você está ganhando dinheiro demais para Jesus, você está saqueando o inferno, então eu vou botar um espinho na sua carne agora, você vai sofrer. Paulo sofreu. Ele disse que ele orou e Deus falou para ele: a minha graça te basta. Para que é a graça de Deus, irmãos? Para eu conseguir ir além daquilo que as minhas forças conseguem. Nós temos uma ideia tão errada da graça de Deus, das coisas que a palavra fala, irmãos. Por isso a gente precisa sentar e aprender. Amém? 2.3. Vamos para frente. Experiência do dia a dia. É isso aí. Não fique surpreso quando as pessoas te criticarem pelo seu modo de falar e de viver, viu? No seu dia a dia, se você está passando tribulação, irmãos, tem gente que vai fechar uma empresa porque não quer corromper. Meu marido já teve que fazer isso. E eu sei que nos dias de hoje tem crente que, se não quiser corromper, para dar o calote no governo, tem que fechar a firma. E tem mesmo. Isso é sofrer por amor a Cristo. E eu vou te dizer uma coisa: Deus nunca deixou envergonhar daqueles que seguem a Ele. Deus não deixa. Se uma porta se fecha aqui, outras portas muito maiores Deus vai abrir, porque você está fazendo por amor a Ele. É testemunho que você está dando. 2.4, pela profunda comunhão com Deus. Atos 9:15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Paulo, ele ouviu o chamado: eu sou vaso de Deus. Quantos vasos de Deus tem aqui? O que é ser um vaso de Deus? É alguém que a palavra vem, o poder vem, e é só um canal para
fluir a palavra, o poder, esse testemunho. As pessoas vão conhecer a Cristo através de mim. Agora, irmãos, que eu desapareça um pouco, né? Fala para o irmão que está do seu lado aí, irmão, menos, né, irmãos? Menos eu, mais Jesus na minha vida. Por isso que eu parei, irmãos. Facebook, todo lugar que eu ia pregar a palavra, tudo que eu fazia, eu botava no Facebook, tirava foto, botava lá, minha cara estava lá. Um dia o Espírito Santo falou para mim: você está mostrando o quê? Eu falei: a minha cara, Senhor. E o que eu estou fazendo para o Senhor? Irmãos, aquilo que eu quiser fazer aqui, receber a recompensa aqui, já está pago. Paulo não era assim não tinha Facebook. Se tivesse, acho que Paulo nem era adepto do Facebook, nem Instagram, nem nada. Fala para o seu irmão aí, menos, por favor. Deixa Jesus aparecer mais. Eu passei por uma escola, ela disciplinava até a maneira de vestir. Além da palavra, do emocional, do temperamento, trazia cura em todas as áreas. E os nossos professores falavam assim: você tem que se vestir de uma forma que você não concorra com a palavra de Deus, porque senão as pessoas vão ficar olhando para você e não vão ouvir o que você tem para falar. A mulher de Deus, ela não tem que ser espalhafatosa. A Bíblia diz que ela tem que ser mais discreta, bonita, elegante, cheirosa e você não aparecer demais, holofote, né? Pela profunda comunhão com Deus. A partir do momento em que ele teve a sua experiência com Jesus, ele começou uma profunda comunhão com Deus. Irmãos, poder sobrenatural de Deus só vem na vida daquele que tem comunhão com Deus, e tem que ser profunda. Esse negócio de falar: eu vou para a igreja domingo, eu vou na igreja segunda, eu vou na igreja quarta, isso é comunhão com Deus, irmãos? Isso é ir para a igreja. Você tem que ir porque é ordem. Para você estar em comunhão com os irmãos, estar debaixo da cobertura de uma liderança. Comunhão com Deus é eu quietinha no meu canto, eu e ele. Ali eu vou ouvir Deus falar comigo. O crente que não tira tempo a sós com Deus, ele não tem comunhão com Deus, irmãos. Onde é que Deus vai falar para mim dos meus defeitos, as coisas que eu preciso mudar? Onde Ele vai me moldar? Fechadinho dentro do meu quarto. Eu preciso ser sensível à voz dEle. Deus está me chamando é para compromisso, não é para conforto. A palavra de Paulo todinha, ela não vem para mostrar nada daquilo que o mundo está mostrando para nós, incentivando. Ponto 3, maneira de Paulo encarar a vida cristã. Olha aí. A fortaleza está em Cristo. O que Paulo está ensinando para nós aqui, irmãos? Maneira de Paulo encarar a vida cristã. Ao contrário de muitos cristãos que só pensam em buscar a Deus para resolver seus problemas, eu quero te dizer, Deus hoje trouxe você aqui, não é para resolver seu problema, não é para te dar prosperidade, e não é para te fazer feliz, é para você conhecer a Deus. Eu não sou pregadora de prosperidade, eu não sou pregadora de facilidades, eu não sou pregadora. Quem gosta, gosta, quem detesta, odeia, irmãos. É desse jeito. Quem não gosta, não gosta. Por quê? Eu sou adepta da escola de Paulo. Em lugar de receber solução para os problemas, Deus, Ele nos traz para ensinar a palavra, para você ter comunhão com Ele, para Ele moldar a nossa vida e nos levar a um conhecimento mais profundo dEle. Essa era a visão de Paulo. Aí você pega lá o 3.1, ele diz: a fortaleza estava em Cristo. Romanos 5:3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? E a paciência produz a experiência, a esperança de quê que você espera? Receber a bênção? Paulo aqui não está falando disso não, irmãos. Receber a reforma da sua casa, o carro novo? Não, irmãos, não é disso que Paulo está falando não. Às vezes a gente pega um versículo, não pega o texto não, a gente pega um versículo e adapta naquilo que eu vou agradar as pessoas. Sim ou não, irmãos?
Paulo está falando aqui, presta atenção, se glorie nas suas tribulações, porque ela vai trazer para você paciência, você vai ser mais moldado pelo Espírito Santo aqui na tribulação. A paciência vai trazer para você experiência com Deus, porque vai vir um resultado. A sua paciência vai te preparar para a esperança da glória de Deus, irmãos. Vocês não entenderam ou não gostaram? Paulo aqui está falando da segunda vinda de Cristo. Deus está te preparando através das suas lutas para você ter paciência. A sua paciência vai produzir em você a experiência, e essa experiência que vai fazer você ficar focado no seu alvo. O alvo das pessoas do mundo é ganhar dinheiro, é viajar, é passear, é tudo isso aí. Deixa eles cuidar disso, irmãos. Nós temos que fazer isso? Temos, mas esse não é o nosso alvo. No meu coração, o que tem que estar é o que a Bíblia diz. Por isso é um estilo vitorioso de vida, é diferente do mundo. E diferente do que muita gente que está dentro da igreja pensa. Vamos para frente. 3:2. Paulo não se deixava influenciar pelas circunstâncias. Aí você vai ver Paulo preso no cárcere, com Silas. Eles cantavam, louvavam a Deus e cantavam. E as pessoas que ouviram ficaram maravilhados daqui e se converteram. Filipenses 4:12. Olha lá, está lá no começo da lição esse versículo. Eu sei estar abatido, sei ter abundância, e em toda maneira e em todas as coisas eu estou ensinado. Diga comigo, eu estou ensinado. Você está mesmo? O que ele está falando aqui? Ensinado a ter fartura, passar fome, abundância e padecer necessidade. Aí fecha o assunto. Eu posso todas essas coisas, todas, em Cristo que me fortalece. Será que você pode falar essa palavra mesmo? Sei estar ensinado, eu fui ensinado. Eu aprendi a passar por fartura e escassez, a ter fome e a ter abundância. Posso tudo, porque Jesus é a minha força. Aí ficam os crentes choramingando quando o assunto, a vida aperta. Sim ou não, irmãos? Paulo vivia por fé, não vivia por vista. Suas emoções, quando ele diz, eu posso todas as coisas, ele está falando, as minhas emoções estão debaixo do domínio do Espírito Santo. Bate no ombro do seu irmão aí e fala, meu irmão, suas emoções, seus sentimentos, a sua visão está debaixo do controle do Espírito? 3.3, Paulo foi o exemplar discípulo de Jesus, Filipenses 1, 21 e 22, aquele relógio ali é terrível, ele não para, irmãos, ele faz assim, na sua frente. Para aqueles que não creem em Deus, só resta a vida terrena, irmãos, só pensar nas coisas daqui, a fama, popularidade, prazer, holofote, sim ou não? É isso que as pessoas querem e lutam por isso. Mas para Paulo o significado era, de vida cristã, desenvolver valores eternos. E para que esses valores fossem desenvolvidos, ele falava das pessoas a respeito de Cristo. E não só isso, ele queria que as pessoas entendessem a obra de Jesus Cristo e se convertessem. Todo o propósito da vida de Paulo tinha um propósito, qual era? Nessa vida aqui, falar corajosamente a respeito de Jesus e se tornar semelhante a Ele. Esse é o maior propósito da sua vida? Falar de Jesus e parecer com Jesus. E eu vou te dizer uma coisa, ele nem cobrava para isso, se alguém me entende. 3.4, Paulo possuía objetivos definidos, Paulo tinha um alvo. Filipenses 3, 13 e 14. Paulo disse que o seu objetivo era conhecer a Cristo, ser semelhante a Cristo e ser tudo aquilo que Cristo pretendia que ele fosse. Quantos aqui quer ser aquilo que Cristo, o projeto de Deus na sua vida? Irmãos, para Paulo era isso que importava. E quanto mais ele diminuía, mais
Cristo aparecia através da vida dele. Era uma vida com propósito. Paulo tinha razões para desejar esquecer o passado. Ele diz ali: eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação. Versículo anterior: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Irmãos, Paulo perseguiu muita gente, ele fez muita gente sofrer. Eu tenho um passado que eu já me arrependo de muita coisa, mas ele está falando: deixa o passado para trás, siga para o alvo. Tem um propósito lá na frente para você, e você vai alcançar esse propósito. Qual é esse propósito? Paulo guardou a fé. Tem que correr aqui. Guardou a fé. Olha o que ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então a carreira cristã, irmãos, a vida cristã é uma carreira, é uma luta, é uma peleja. Não pensa que a sua luta é só para ganhar dinheiro, não. A luta principal nossa é para a gente ir até o final com Jesus, viu? Guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Diz comigo assim: o justo juiz vai me dar naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a vinda de Jesus. Ele termina dizendo o que para nós, irmãos? O que é a coroa da justiça? Olha para mim, é um prêmio que está te aguardando lá no céu. Corri minha carreira, acabei ela, guardei a fé, estou prontinho para receber a coroa da justiça. Vai chegar um dia que Paulo sabia disso, e você precisa saber. Todos nós vamos ficar diante do justo juiz, que é Jesus, e ele vai nos julgar. Isso aqui não estou falando de salvação, você já está lá, é salvo. Mas Paulo corria para um prêmio, que era a coroa de justiça. O que é isso? Uma recompensa extra pelo seu serviço, por aquilo que você fez aqui, pelo que você falava. As pessoas precisam entender que nós vamos ser julgados pela nossa fé, pelas nossas atitudes, pelas palavras que falamos e pelo serviço que prestamos. Cadê a coroa, irmão? A outra, olha lá. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Irmãos, ninguém vai ficar de fora. Eu vou dizer uma coisa para você: peleja pelo seu alvo. O seu alvo não é ganhar dinheiro. O seu alvo é isso aqui, ó. Cumprir o propósito de Deus na sua vida aqui, na terra, para você alcançar essa coroa aqui, ó, a coroa da justiça. Irmãos, esse prêmio aqui, a gente não sabe o que é. Mas Paulo foi lá no céu e ele sonhava com essa coroa. Ele sonhava receber essa coroa. O alvo da vida dele era a coroa. Que Deus nessa manhã nos deu uma visão, que além do que está reservado aqui na terra, Paulo não recebeu recompensa nenhuma na terra, irmãos. Recompensa dele foi todinha lá. Ele deu a vida dele para recompensa, que deve ser tremenda, irmãos. E eu vou dizer uma coisa para você: é para todos os que estão esperando ardentemente a volta de Jesus. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Falar de Paulo não é fácil, irmãos. A história dele é maravilhosa, mas ela nos chama ao centro do Evangelho. E muita gente não gosta de ouvir, mas essa é a verdade. Fecha seus olhos. Nada que você ganhar aqui na terra se compara com o que está reservado para nós lá no céu, irmãos. Eu queria saber nessa manhã se tem alguém aqui que ainda não entregou sua vida para Jesus, mas você ouviu essa palavra, esse testemunho da vida de Paulo, fala alto demais. Talvez tenha alguém que nessa manhã queira entregar sua vida para Jesus, ou alguém que queira se reconciliar com Ele, parar de olhar as coisas terrenas e viver de acordo com as circunstâncias aqui e começar uma vida nova com Deus. Se tiver alguém, levanta sua mão, eu quero te abençoar, orar por você. Tem alguém aqui nessa manhã que quer entregar sua vida para Jesus? Vem cá, meu querido, Deus te abençoe. Você também, minha querida, vem cá. Hoje é o dia de festa no céu por sua causa.
Pode sair, pode vir. Vem alguém junto, irmãos. Uma mulher acompanha essa irmã, alguém, um homem acompanha esse varão. Essa caminhada de lá para cá, ela é dificílima. É dificílima. Se tiver mais alguém, pode vir. Alguém que quer reconciliar e voltar com a visão certa da palavra de Deus, pode vir. Eu não estou te chamando, irmãos, para receber recompensas aqui não, mas eu quero te dizer, se você entregar a sua vida para Jesus, a consequência é uma vida abençoada aqui. Porque onde o Espírito de Deus chega, tudo muda, tudo muda. Mais alguém quer reconciliar e entregar a sua vida para Jesus? Mais alguém quer ter uma experiência, uma visão com Deus da glória aqui na terra, para que você se desapegue um pouco das coisas daqui, do que as pessoas pensam a seu respeito? Irmão, nós vamos orar. Estenda sua mão para esse jovem, essa jovem. A palavra tocou o coração deles. Olha para mim aqui, vocês creem que Jesus é o Salvador, o Filho de Deus? Seu nome agora está sendo escrito lá diante de Deus. Os anjos agora vão passar a te conhecer pelo seu nome. E quando você orar, Jesus vai falar para o Pai assim, porque Jesus está sentado à direita do Pai lá. Jesus vai falar para o Pai assim: Pai, ó, o nome deles está aqui. Eles sabem que eu morri por eles. Manda os anjos lá e cuida deles. É isso que vai acontecer agora. A vida de vocês não será mais a mesma. Não será mais a mesma. Eu profetizo isso. Um novo tempo de Deus chegando para vocês. Amém? Faz assim com a sua mão. Os dois. As duas mãos. Pai, nós abençoamos, Senhor. Homem e mulher, ouvir a tua palavra. O Espírito Santo convenceu eles da verdade. Que o nome deles agora seja escrito no livro da vida. Senhor, que haja arrependimento radical no coração quanto ao pecado. E que o Espírito do Senhor enche esses corações e transborde a partir de hoje. Que eles sejam bênçãos, que eles sejam abençoados a partir de hoje, e sejam um canal do Senhor para mudar essa geração. Senhor, as coisas que estão erradas, os caminhos que estão tortos, endireita para eles agora, Pai. Vai na frente, abrindo caminho novo e abençoando, quebrando as cadeias, neutralizando a obra do diabo na vida deles agora e dando vitória, bênção sobre bênção. Nós declaramos sobre a vida desse homem e desta mulher, em nome de Jesus. Todos aplaudam ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Posso fazer mais uma oração? Pode vir, pastor. A última oração, irmãos. Fecha seus olhos, você que quer ter essa visão de Paulo. Você vai continuar vivendo aqui. Deus tem um propósito na minha vida e na sua vida enquanto nós estamos aqui. Mas você não conhece ainda esse propósito. Deus quer gerar no seu espírito aquilo que você nasceu para fazer para Ele. E você vai caminhar e você vai ter força para fazer o poder sobrenatural de Deus. E você vai completar a sua carreira e vai guardar a sua fé sem tanta tribulação, igual Paulo. Paulo foi único. Mas você vai começar a ver a partir de hoje a visão do céu, da coroa da justiça que está reservada para você. Se ponha nas mãos de Deus e fala: Senhor, eis-me aqui. A partir de hoje minha maneira de pensar é diferente. O meu falar, o meu trabalho para o Senhor, Pai, eu vou pegar a sério agora. Fala para quem está do seu lado aí: vamos pegar a sério na obra de Deus. Não importa a idade, tá, irmãos? Não importa a dificuldade, vamos pegar a sério. Vamos fazer. Pai, em nome de Jesus, diante da tua palavra, nós abençoamos a tua igreja reunida nesta manhã. Que o Senhor levante, que o Senhor renove, que o Senhor fortaleça, que o poder do Altíssimo venha sobre cada um, como foi como Maria, para que o propósito do Senhor na vida de cada um, Senhor, seja possível acontecer, porque muitos aqui têm olhado para a sua vida e têm achado que chegou o final, acabou, e Deus diz para você nessa manhã: não acabou, não acabou, eu tenho um caminho diante de você, eu vou te dar direção, mas vou abrir os seus olhos para que você veja, entenda, compreenda, porque você foi chamado desde o ventre da sua mãe. Eu tenho um propósito na sua vida e você vai cumprir aquilo para que você foi chamado. Se o seu coração, se você ouviu e respondeu positivamente essa palavra, diga comigo: amém.
Diga glória a Deus. A coroa é para mim. Levanta sua mão e fala: a coroa é para mim. E eu quero muita pedra nessa coroa. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino. Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, Culto de Ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. E eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.